Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer detalhes aí sobre o clássico desse sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Clássico importante para o Vasco seguir, né, nessa pegada de vitórias aí, fugir da zona do rebaixamento, se aproximar ali do topo, né, 10 do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer todos os detalhes, tanto do nosso adversário, mas também do Vasco, né? O Fernando Diniz pretende fazer mudanças, não somente no time titular, mas também táticas aí para essa partida importante que a gente tem pela frente. Vamos trazer detalhes aí sobre a polêmica envolvendo o nome do angolano Lloyd Augusto, né? Depois do jogo contra o Operário, né? Surgiu ali um clima de desconforto dentro do vestiário, né? Depois ali das provocações feitas pelo atacante ali pro torcedor e pro Fernando Diniz, mas parece que internamente a coisa foi resolvida de uma forma muito bacana. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre essa situação e também vamos trazer novidades aí sobre outros assuntos importantes, como uma parceria que o Vasco já lançou com a empresa Nike. Pois é, né? A futura patrocinadora de material esportivo com o Vasco já tem aí algo acontecendo a partir de agora para você que é vascaíno, né, e quer tirar proveito dessa parceria. A gente vai trazer detalhes aqui no vídeo de hoje e também vamos trazer detalhes sobre outras situações, como a de diretor executivo de futebol e negociações de mercado da bola, né, saídas e chegadas que podem acontecer a partir agora do próximo mês de julho. Então, primeiramente, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, né, você que não segue a gente aqui no YouTube, tá dando mole, tá perdendo tempo, já corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, venha se juntar aqui aos mais de 503 mil vascaínos do nosso canal. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação, né? E você, falando em divulgação, quem puder compartilhar o vídeo também nas redes sociais aí, nos seus grupos de WhatsApp, a gente fica muito agradecido com a colaboração de todos, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre a polêmica envolvendo o nome do atacante angolano Lloyd Augusto, né? Depois do último jogo ali pela Copa do Brasil, ficou um clima de desconforto, né, por conta da forma que o angolano entrou no jogo, até que não entrou mal, fez até algumas jogadas interessantes, mas como vocês já sabem, né, o Lloyd acabou colocando a mão no ouvido ali, enfim, fingindo que não estava dando muito ouvido pro Fernando Diniz, não estava escutando ali o que o treinador tinha a falar, enfim, ficou um clima estranho, né, mas o Vasco se classificou, e aí o mais bacana de tudo foi que na entrevista coletiva depois do jogo, o Fernando Diniz foi muito delicado, né? Ele é um cara que é formado em psicologia, um cara que tem uma cabeça muito aberta, principalmente depois dos acontecidos com o Fernando Diniz na carreira dele, né? Se envolveu em algumas polêmicas. Parece que o Fernando Diniz amadureceu, né? Cresceu, até mesmo intelectualmente muito bacana. Então ele colocou panos quentes, fingiu que nada tinha acontecido e resolveu as coisas dentro do vestiário, né? A gente viu um vídeo muito bacana do Fernando Diniz depois do jogo, indo até o atacante Lloyd Augusto, abraçando o jogador, né? Enfim, para apaziguar a situação. A melhor coisa nesse momento é que a gente não tenha confusão, principalmente entre os jogadores, comissão técnica e nós, torcedores, né? Que a gente quer abraçar, a gente quer ajudar, a gente quer apoiar, mas o jogador dentro de campo também tem que, enfim, escutar o treinador e principalmente escutar a torcida. Se a torcida tá vaiando, você não pode querer xingar o torcedor, né? Você tem que trabalhar mais forte ainda para poder melhorar as coisas. Então parece que tá tudo resolvido, o Fernando Diniz confia no Lloyd, a torcida vai apoiar o Lloyd com certeza no próximo jogo e falar para vocês, pode até começar como titular. A gente vai explicar já aqui no vídeo de hoje em relação a tudo isso. Mas enfim, seguir agora, tomara que o Lloyd melhore nessa questão de cabeça, tomara que de repente coloque um psicólogo para fazer um trabalho bacana com ele ali, para ele não ter mais desgastes aí, nem com comissão técnica, nem com jogadores, nem ali com o torcedor vascaíno. Mas seguindo o vídeo, falar um pouquinho sobre o clássico contra o Fluminense. Clássico desse sábado, né, do lado do Fluminense, um clima de tensão. O torcedor do Fluminense está cobrando muito ali o Renato Gaúcho por melhoras no time, né, cobrando a diretoria por contratações, e o Fluminense vai ter 5 desfalques importantes, né? 5 jogadores considerados titulares, como o Canóbio, Cano, o Lima, né? Todos fora do jogo, ou por lesão ou por suspensão. Do lado do Vasco, o único desfalque confirmado é o Felipe Coutinho, né? Que está suspenso, levou um cartão vermelho contra o Fortaleza, não poderá jogar. E como eu falei, Fernando Diniz deve promover mudanças no time titular, não somente mudanças de peças, mas também talvez na formação tática. Ele pode trazer um time ali
com mais volantes de marcação, com o Hugo Moura, pode entrar o Matheus Carvalho, pode até mesmo o Sforza ter uma oportunidade, e como eu falei, o Coutinho não joga, então ele pode trazer ou o Nuno Moreira para jogar mais centralizado, ou ele pode entrar ali com o Hugo Moura, Tietê e o Matheus Carvalho ali no meio de campo, jogar com 2 pontas de velocidade, né? O Nuno Moreira tá muito desgastado, fisicamente a gente vê que o Nuno tá cansando muito rápido, ele pode ser preservado, começar na reserva, e aí podemos ver, como eu falei, o Lloyd tendo uma oportunidade, o Adson tendo uma oportunidade, o Benjamin Garré tendo uma oportunidade, né? Um jogador que é imprescindível hoje é o Ryan, né? Nos últimos 2 jogos, o Ryan foi o jogador que mais finalizou e mais teve dribles certos aí nas 2 últimas partidas, então deve ser mantido, até porque é um garoto de 18 anos, não deve sair do time, e Pablo Verratti, né? Então a tendência é que o Diniz mexa mais no sistema de meio de campo ali, né, para oxigenar. É onde o Vasco ganha essas partidas, é comandando esse meio de campo. Então agora é trabalhar ontem, hoje e aí esse jogo de sábado aí, muito importante, vencer, pular para 13 pontos, colar ali no topo 10 do Campeonato Brasileiro, né, e não correr risco de chegar próximo da zona de rebaixamento. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre a situação de executivo de futebol. Ontem a gente teve uma confirmação que 2 nomes ganharam muita força nos últimos dias aí dentro do Vasco. 2 nomes que já trabalharam no Vasco. Felipe Ximenes, que hoje trabalha no Joinville, né, um cara bem experiente, rodado, já trabalhou na CBF, no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, e o outro que é o Mário André Mazzucco, né, o Mário André Mazzucco teve uma passagem no Vasco ali, inclusive foi o Mário André Mazzucco que contratou Germancano, né, mostrando que ele tem conhecimento de futebol, depois teve uma passagem muito boa pelo Botafogo, né, montou o elenco do Botafogo, que foi ali vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América, mostrando que sabe trabalhar sem dinheiro e sabe trabalhar com dinheiro, né, fez boas contratações no Botafogo, mas não só gastou bem, mas também como gastou pouco e gastou bem com jogadores que chegaram ali sem muito alarde, né? Caso do Segovinha, caso do zagueiro angolano, né? Que agora me foge o nome dele. Enfim, trouxe o Gregory também do Inter Miami, então um cara bem interessante que, obviamente, não tá no nível do Rodrigo Caetano, mas com certeza poderia fazer um bom trabalho no Vasco. O Vasco pretende anunciar o nome do novo executivo até esse final de semana, né? Chegando a um acordo, a tendência é que o Vasco aí já anuncie aí o nome do novo profissional. Se me perguntasse hoje quem seria a minha preferência, eu iria ou no Juninho Paulista ou no Mazzucco, né? Acho que são 2 nomes interessantes, cada um com um perfil diferente, mas 2 nomes que me agradam aí, poderiam fazer um bom trabalho dentro do Vasco nesse momento. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre o mercado da bola, tá? Situação do goleiro Léo Jardim. O Vasco vai fazer a última investida para tentar renovação de contrato com o goleiro até 2030. Caso não tenha sucesso, o Vasco realmente pode negociar o Léo Jardim agora no meio do ano. Ontem tivemos uma notícia que mais um clube europeu fez sondagem, né? Trata-se do Torino, da Itália, né? Então tem o Clube do Porto, de Portugal, está disposto a pagar até 50 milhões de reais no goleiro do Vasco. Ontem tivemos a informação que da Itália veio uma sondagem do Torino, né, tentando também uma negociação com o Léo Jardim. Lembrando que o Léo Jardim, quando veio para o Vasco, veio da Europa, né? Então já está aclimatado, já conhece futebol europeu e poderia estar voltando para lá. Não gostaria de perder o goleiro, mas é óbvio, a situação financeira do Vasco hoje demanda muita atenção, muito cuidado, e uma venda por mais de 50 milhões de reais poderia significar, né, uma tranquilidade financeira muito grande até o final da temporada. Falando sobre outras situações de mercado, ontem surgiu um burburinho que o Vasco poderia estar rescindindo o contrato do atacante Jean Davi, o chileno. Eu até falei aqui no vídeo de ontem à tarde, achava muito estranha essa notícia, não concordava, e depois o Vasco se manifestou falando que é mentira. Não tem nenhum tipo de negociação para rescindir o contrato do atacante chileno, até porque o Vasco pagou 10 milhões de reais no jogador ano passado. E o Vasco pretende negociá-lo, mas ou pretende envolvê-lo numa troca por jogadores, como por exemplo o Brian Rodrigues do México, né, que interessa muito ao Vasco. O Vasco poderia tentar envolver o Jean Davi nessa troca, ou vendê-lo para algum outro clube, ou do Chile ou do México, né, onde tem muito interesse pelo atacante aí nessa próxima janela de transferências do futebol internacional. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre a situação da Nike, né? Muita gente querendo saber, pô, Maria, e a Nike, o que tá acontecendo? Cara, como eu falei para vocês, a Nike já tá fechada com o Vasco pelos próximos 3 anos, vai ser a nova fornecedora de material a partir de 2026. As novas camisas do Vasco já estão em linha de produção, a camisa 1, a camisa 2 e até um terceiro uniforme, né? A camisa preta, branca, e aí a informação que a gente teve é que a terceira camisa poderia ser azul, não temos ainda muitos detalhes, mas é uma informação interessante, né? E ontem o Vasco anunciou uma coisa muito interessante para quem é sócio e sócio torcedor, uma parceria ali que muita gente não percebeu, mas já uma parceria para descontos em materiais da Nike, não do Vasco, mas camisa, short, enfim, coisas da Nike aí no geral, né? Então você que é sócio, dá uma olhada no site do Vasco aí, tem coisa interessante para você por lá, né? Promoções muito bacanas que você pode estar adquirindo aí produtos da futura fornecedora de material esportivo do Vasco. Beleza, rapaziada? Então por agora é isso, mais tarde a gente está de volta, pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com a rapaziada
Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!